Olá, estudantes da primeira série. Neste vídeo vamos falar sobre Estado-nação, território, territorialidade. Para compreendermos melhor esses conceitos, é importante definirmos que tratam de categorias de análise fundamentais para o estudo da geografia e para a compreensão dos fenômenos que ocorrem no espaço geográfico. A gente já consegue, para compreender melhor e por que mudam as divisões políticas e como os países se relacionam entre si no século XXI, é preciso conhecer esses conceitos como de nação, Estado-nação, território, territorialidade, soberania e fronteiras. Haja vista que ao longo da história da civilização, ao longo da nossa história, nós já tivemos várias mudanças na configuração global dos territórios. Vários países deixaram de existir, alguns tiveram as suas fronteiras ajustadas, e isso tudo veio acontecendo ao longo da história, mas que ainda assim, no século XXI, atualmente, as relações elas ocorrem entre os países, ocorrem relações comerciais que predominam. Nós vamos perceber que o nosso planeta, conforme pode ser visto no mapa, nós temos 206 estados, sendo que destes 193 são membros da Organização das Nações Unidas, da ONU. Então a gente vai perceber essa grande quantidade de países que dispõem, que estão presentes no nosso território. E que Estado é uma entidade jurídica que exerce soberania sobre um território e é reconhecida por outros estados. E que existem estados constituídos por um único país, como exemplo do Brasil, e os estados que são formados por mais de um país, como por exemplo o Reino Unido, onde nós temos Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, que integram o Estado britânico. Então nem todos os estados eles são iguais, nós temos estados com um país ou estados que podem ter diversos países integrando. E para que o Estado exista e possa exercer sua soberania, sua cidadania, é necessário que haja um território. E esses estados eles podem se organizar em repúblicas ou podem ser organizadas em monarquias, sendo que nas monarquias nós temos a figura do rei e da rainha como chefes de Estado, como chefes de governo, ou ainda nós podemos ter dentro da monarquia uma monarquia parlamentarista, onde as decisões políticas são delegadas a um parlamento, que é um grupo de pessoas eleitas dentro da sociedade daquele país, e estas pessoas, por sua vez, irão integrar esse parlamento e irão escolher um primeiro-ministro, que será o chefe de Estado no que se refere às decisões políticas. E quando a gente está falando em país, a gente está falando justamente de um território politicamente delimitado, com uma unidade político-administrativa, nós temos ali um território delimitado, nós temos ali regras, leis próprias, um conjunto de legislação devidamente estabelecido. E quando falamos em nação e Estado-nação, nós vamos estar tratando justamente onde a nação é um grupo de pessoas com uma identidade cultural comum. É o grupo de pessoas que tem uma mesma identidade cultural, é exemplo de nós brasileiros, aonde por mais que hajam diferenças regionais, nós ainda assim temos uma identidade cultural comum, colonização, idioma, símbolos nacionais, e quando uma nação dispõe de um território para exercer a sua manifestação cultural e exercer a sua soberania, aí ela é chamada de Estado-nação. E nós também vamos ter em algumas situações, algumas nações que não dispõem de um território, mas que estão buscando conseguir um território, a exemplo do que acontece no Tibete, em relação à China, pois o Tibete é um território que pertence à China, ou ainda os curdos que estão espalhados entre Turquia, Irã, Iraque, Azerbaijão, Síria e Armênia. Então a gente vai ter esses grupos que estão lutando para conseguirem um novo território, o que muitas vezes não ocorre com facilidade, haja vista que os territórios dos países ao qual esses grupos estão inseridos não quer conceder a liberação desses territórios. E aí, quando a gente fala em território, a gente tem que pensar justamente nessa porção delimitada do espaço geográfico que dispõe de leis e regras próprias. Então a gente vai ter uma porção delimitada. Quando eu estou falando em país, a gente está falando de uma porção territorial com leis e regras próprias e um poder do Estado, de uma nação ali. Quando a gente está falando em território, estou falando de uma porção delimitada. Esse território pode ser um território nacional, um território regional ou um território estadual. E quando falamos em território a nível nacional, nós temos ali alguns elementos que integram e fazem parte desse território, como por exemplo,
o espaço aéreo, o subsolo, a superfície, as águas oceânicas que banham aquele território, as ilhas que integram, isso tudo no caso do Brasil. Nós temos ali para outros países que dispõem de acesso ao mar, ao oceano, temos ali as ilhas, as porções oceânicas, mas aqueles que não dispõem disso, temos o subsolo, o espaço aéreo e são as áreas que integram o território desses países. E também a gente tem que saber que soberania e fronteiras, quando falamos na soberania, estamos falando no ato das decisões serem implementadas naquele território e não serem questionadas por próximos, e ainda fronteiras sendo as delimitações, as marcações de aonde começa e aonde termina determinado território. Neste vídeo falamos sobre nação, estado-nação, território, territorialidade e fronteiras. Espero que tenham gostado e até breve.